Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem. Aqui nós discutimos estratégias, dicas e muito conteúdo que vai facilitar a sua aprovação na segunda fase do OAB em Direito Constitucional, é claro. Eu sou o Rafael Aguiar e na live de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o seguinte questionamento: qual seria o órgão do Poder Judiciário que teria competência para processar uma ação que impugnasse um concurso público realizado para contratação de empregados públicos? Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte: nesse vídeo, a gente vai entender qual o órgão competente para tanto. Por quê? Porque a contratação que a gente vai discutir aqui pela administração será via regime seletista. Isso mesmo. Veja, esse é um tema que me parece que a banca gosta de cobrar nas provas do OAB, principalmente nos casos práticos. Por quê? Porque eu estou falando de impugnação de concursos públicos. Certo? O problema é que a administração pública, dependendo do órgão, da entidade, até mesmo do caráter da contratação, ele pode criar uma relação jurídica laboral regida pela famosa consolidação das leis do trabalho. E aí, nesse caso, ou seja, sabendo que se trata de um empregado público, a gente precisa, e portanto, regido pela CLT, a gente sabe que a Justiça do Trabalho é a competente para processar e julgar aqueles conflitos envolvendo relação de emprego, tá certo? Mas aí, quando a situação envolve um passo antes, como é que fica? Ou seja, quando a situação envolve o questionamento acerca do certame, do concurso público, da seleção pública que visa eventual contratação pela CLT. Como será que fica isso? De quem seria a competência nesse caso específico? Veja, a gente não vai tratar aqui da questão dos concursados estatutários, Então, a gente não vai falar dos concursos públicos envolvendo os estatutários, porque, evidentemente, não tem relação com a CLT. Então, e a gente precisa aqui, você precisa ficar muito esperto nisso, porque a questão da competência é de suma importância, principalmente na sua peça prática. Veja, o examinador, ele pode cobrar um questionamento desse lá em uma das questões discursivas, perfeitamente tranquilo. Só que, se ele cobrar esse questionamento, aí sim, se ele cobrar esse questionamento no caso prático, aí você precisa saber a competência. Por quê? Porque o endereçamento correto da peça vale ponto. E a gente bem sabe que nem precisa ser um ponto inteiro para eventual aprovação ou reprovação. O que eu quero dizer é o seguinte: se você errar o endereçamento, e ainda que o endereçamento valha, por exemplo, meio ponto, a gente sabe que isso é o suficiente para eventual aprovação ou reprovação. Eu estou falando de eventual carteira da ordem na mão ou sem carteira da ordem na mão, tá bom? Mas antes da gente falar sobre a competência específica, sobre a competência propriamente dita, aqui do judiciário para processar e julgar essa demanda, eu preciso, na verdade, conversar um pouquinho sobre as questões envolvendo servidores públicos. Por quê? Porque, doutrinariamente, os servidores públicos, é lógico que eles têm um sem número de classificações, mas, de uma maneira geral, a gente tem algumas principais, que são, assim, pacíficas na doutrina. E uma delas diz respeito quanto à natureza da função exercida. Como assim, Rafa? Olha, tem aqueles servidores que são considerados servidores públicos civis, que constam lá do artigo 39, do artigo 40, artigo 41 da Constituição Federal. Por outro lado, nós temos os servidores militares. E, nesse caso, eu posso falar tanto dos servidores militares dos estados, como das Forças Armadas, dos militares da União. Beleza? Então, só que além dessa classificação entre servidores públicos civis e entre os militares, a gente ainda pode fazer uma subdivisão, ou seja, uma classificação conforme o regime jurídico dos servidores, ou seja, conforme a maneira pela qual o pacto laboral é firmado entre o agente público e a administração, tá bom? E nesse caso, nós temos 3 categorias. Quais são elas? A primeira delas
todo mundo conhece, os servidores estatutários, que é aquela categoria que tem a relação do seu trabalho regulamentada por normas específicas, né? A Constituição, a Constituição deixa de falar em funcionário público propriamente dito, né? Mas aqui nós temos os servidores estatutários, primeira categoria, tá? A segunda categoria seriam os servidores trabalhistas ou empregados públicos, seriam os servidores seletistas ou os empregados públicos, tá? Dependendo do autor, ele prefere falar somente em empregados públicos ou servidor seletista, e aí tem uma doutrina, tem uma parte da doutrina que entende que o servidor seletista seria o agente público regido pela CLT, mas que ocupasse o posto dentro da administração indireta, mas nas pessoas jurídicas de direito público, ao passo que tem os outros que entendem que qualquer agente público que seja regido pela CLT, seja pessoa jurídica de direito público ou privado da administração indireta, é um empregado público. Enfim, nós temos a categoria dos servidores ou dos agentes públicos regidos pela CLT. E, por fim, nós temos a terceira categoria, que é aquela categoria dos servidores temporários, prevista lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Beleza? Agora, o que acontece? Cada um desses regimes tem as suas peculiaridades. Então, vamos falar primeiro dos servidores estatutários, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre os regimes jurídicos funcionais, começando pelos estatutários, depois a gente passa para os trabalhistas, né, ou para os seletistas e, por fim, os temporários. Beleza? Bom, os servidores, o regime estatutário, então, os servidores estatutários, o regime estatutário, ele envolve aquelas normas jurídicas, aquelas regras que ordenam, né, que regem ali os servidores públicos que são ocupantes de cargos públicos, tá? É o regime próprio das pessoas jurídicas de direito público e dos respectivos órgãos públicos. E quais são as principais características desse regime, Rafa? Quais são as principais características do regime estatutário? Bom, primeira característica importante é que existe uma pluralidade de normas, ou seja, existe um conjunto normativo muito grande sobre esses servidores. Por quê? Porque cada ente federativo, então, a União, cada estado, o Distrito Federal e cada município possui autonomia para disciplinar as normas estatutárias que regem, claro, os seus respectivos servidores. Por quê? Porque o regime estatutário é o regime jurídico administrativo por excelência. E as normas de direito administrativo, elas, no caso específico dos servidores, elas se encontram aí naquela autonomia política de autogoverno, de auto-organização e de auto-administração que cada ente da federação tem. A União, os estados, o DF e os municípios, tá bom? E um regramento importante aqui, uma coisa que tem que ficar claro e vocês não podem se esquecer, porque isso é muito cobrado nas provas, é que a iniciativa dessas leis, ou seja, a iniciativa da lei que trata sobre o regime do servidor, é do chefe do Poder Executivo, tá bom? Então, cabe ao presidente da República, ao governador do Estado do Distrito Federal e aos prefeitos a iniciativa das leis que tratam sobre o regime jurídico dos servidores. Onde está escrito isso, Rafa? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Constituição da República, que é aplicado pelo princípio da simetria aos demais entes da federação. Tá bom? Então, primeira característica do regime estatutário diz respeito à pluralidade normativa. Ok? Segunda característica importante, o vínculo legal. Ou seja, o servidor estatutário, quando ele é nomeado, empossado lá no cargo dele, ele passa a se submeter àquelas normas legais, ou seja, aquela lei específica que disciplina a sua relação funcional, tá? Porque a gente não tem um contrato de trabalho. O que a gente tem é um termo de posse. E essa ausência de vínculo contratual, inclusive, demonstra a inexistência daquele direito à inalterabilidade da situação funcional. Tá? Por quê? Porque predomina o interesse público na relação estatutária. Isso já foi, inclusive, julgado e apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Terceira
Característica desse regime é a competência para processar e julgar as demandas envolvendo os servidores públicos estatutários. Veja bem, quem tem competência para analisar a eventual demanda entre o servidor público do município de São Sebastião e o município de São Sebastião? A Justiça Comum. Tá? Então, e aí essa justiça comum pode ser a Justiça Federal se nós estivermos diante de um servidor público estatutário da União, tá bom? Mas a justiça comum, seja ela federal ou estadual, mas a justiça comum, seja ela estadual ou federal, é a justiça competente para processar e julgar as demandas dos servidores estatutários em face dos respectivos empregadores. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, quais são as 3 características principais do regime estatutário? Lembrando, primeira característica, pluralidade normativa, porque cada ente, se valendo da auto-organização, do autogoverno e da auto-administração, pode estabelecer as regras desse regime jurídico. Segunda característica, o vínculo é legal, o que significa dizer que não há contrato e sim termo de posse. Terceira característica, a competência para processar e julgar as demandas dos servidores estatutários, né, é da Justiça Comum, seja ela federal ou estadual, a depender do ente que firmou o pacto. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui? Joia. Então vamos lá. E aqui eu já começo a puxar um pouco daquilo que a gente vai responder logo mais, que é o seguinte. Veja bem, com a emenda 45 de 2004, que foi aquela emenda que fez a reforma do Poder Judiciário, teve uma alteração no artigo 114 da Constituição, e aí, que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho, tá? E aí começaram a surgir algumas opiniões no seguinte sentido: olha, a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar as demandas dos servidores estatutários, porque falava lá de relação do trabalho e não de relação de emprego. Beleza? Só que assim, a norma em si, de uma maneira geral, lá o artigo 114, salvo engano, o inciso 1, ela é meio obscura, ela não é muito clara nesse sentido se os servidores estatutários seriam processados e julgados, se as demandas envolvendo servidores estatutários seriam ou não processadas e julgadas pela Justiça Laboral, tá? E aí, mesmo com essa obscuridade da norma, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a Justiça Comum é sim a competente para processar e julgar essas demandas e não a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque aquela expressão relação de trabalho lá, que consta do 114.1 da CF, que fala da competência da Justiça Laboral, na verdade, traria a ideia no sentido de que as relações seletistas, ou seja, as relações envolvendo questões contratuais e não aquelas abrangendo relações jurídico-administrativas seriam da competência da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então aqui fica fácil da gente entender até a razão pela qual eu, lá no começo da nossa aula de hoje, falei sobre os empregados públicos, ou seja, sobre os servidores seletistas e não os servidores estatutários. Tá bom? É claro que, um detalhe, existem determinados servidores estatutários, tá, que eles estão submetidos aos regimes próprios previstos nas leis orgânicas, né, que aí não é que foge, continuam sendo estatutários, mas não é o Estatuto do Servidor Público Civil do ente. O que eu quero dizer? Existem alguns agentes públicos que têm uma legislação específica que trata daquela carreira particular. Por exemplo, os membros da magistratura, né? Então, os juízes, de uma maneira geral, eles são, a carreira deles é regulamentada por um estatuto próprio. Isso não faz com que eles deixem de ser servidores estatutários. Não é porque, por exemplo, um juiz vinculado lá ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não é porque ele deve observar a lei orgânica da magistratura, não é porque a carreira dele é regulamentada por uma lei orgânica, como a lei orgânica da magistratura, que ele não é considerado um servidor estatutário, tá? Que ele não é considerado como que o vínculo dele deixa de ser estatutário. Pelo contrário, continua sendo estatutário, até porque a regulamentação dele se dá por lei e não por contrato, como no caso da CLT. Tá bom? E aqui eu não estou nem entrando na discussão se ele seria considerado agente político ou não estou falando disso, tá?
Por exemplo, e até para não ter um problema aí sobre a questão dos juízes, existe a lei orgânica da Defensoria Pública. E os defensores públicos, eles são regidos, né, a carreira deles, o vínculo deles com a administração pública é regulamentada por uma lei orgânica própria. Então, não é porque não significa o fato, por exemplo, o fato de um defensor público do Estado do Rio Grande do Sul se submeter ao regime próprio da lei orgânica da Defensoria Pública daquele Estado, esse fato não significa dizer que esse servidor, que esse defensor público não é considerado um servidor sob regime estatutário. Pelo contrário, é também, só que existe uma lei específica, existe uma lei orgânica que regulamenta aquela carreira em especial. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá bom? Isso acontece, para a gente ter um exemplo bem claro aqui, no caso da União, por exemplo, nós temos a lei orgânica da AGU, né, da Advocacia Geral da União, e também temos o estatuto, a lei que estabelece o Estatuto do Servidor Público Civil da União, que é a Lei 8.112 de 90. Veja, nós temos duas leis, né, tratando sobre carreiras distintas. No caso da AGU, especificamente para a Advocacia Pública da União. No caso do Estatuto, todos os servidores públicos estatutários. Mas isso não significa que os membros da AGU não sejam servidores estatutários. Beleza? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Então, vamos prosseguir. O seguinte, tem mais um porém aqui, Em relação aos servidores públicos militares, ou seja, aos militares, o fato deles serem militares e ter a divisão entre servidor público civil e servidor público militar, né, e geralmente a gente fala só servidor público e militar, mas na verdade o militar é um servidor público também. Essa distinção, essa divisão, esse seccionamento não significa que eles não se submetam a estatutos próprios. Pelo contrário, eles tanto são servidores estatutários que eles observam um regramento, um estatuto próprio, bem particular, tá? E aí, assim, claro, a União estabelece regime estatutário dos militares das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e os estados e o DF, eles possuem competência, né, para legislar especificamente sobre os estatutos dos policiais militares e dos bombeiros militares, tá bom? Então, mesmo no caso dos militares, que tem um regramento próprio, que tem uma legislação própria específica para eles, eles também são considerados estatutários. Por quê? Como se dá, como ocorre o regime, como ocorre a regulamentação, a ligação, a relação trabalhista, perdão, não vou nem falar trabalhista para não confundir, mas a relação de trabalho entre esses servidores, entre esses agentes públicos e a administração pública se dá por conta de uma lei específica. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Só para finalizar aqui o regime estatutário, vamos lembrar que o regime estatutário ele não se aplica a algumas categorias de agentes. Por exemplo, aos políticos, não é aplicável, aos particulares em colaboração, aos terceirizados, tá bom? Essas pessoas não, para essas pessoas não há incidência do regime próprio dos servidores. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos para o próximo regime. Qual é o regime? O regime trabalhista ou seletista ou ainda o regime de emprego público. O regime trabalhista, aqui, o regime seletista, ele, na verdade, é um regime próprio de agentes públicos que ocupem empregos públicos, mas nas entidades com personalidade jurídica de direito privado, ainda que sejam da administração indireta. De quem eu estou falando? Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação estatal de direito privado. Tá bom? Trata-se, na verdade, aqui de uma aplicação do regime das pessoas, do regime de pessoal lá próprio das empresas privadas, que é a CLT, mas direcionado às entidades administrativas aqui, que são revestidas também de caráter privado. Tá bom? Não teria até sentido, né? Não teria sentido, por exemplo, uma empresa pública regulamentar, se valendo ou ter um regime próprio de servidores, né, sendo aplicável a eles ali. Enfim, por isso. Mas, de qualquer forma, esse regime seletista, e apesar desses entes integrantes da administração indireta, é verdade, são pessoas jurídicas de direito privado, mas apesar delas se valerem do regime seletista, esse regime seletista, ele não é puro, ele não é exclusivamente seletista. Por quê? Porque os empregados públicos, eles fazem parte do gênero agentes públicos. E como fazem parte desse gênero, eles são
eles se submetem aos princípios e às regras constitucionais relativas aos agentes públicos em geral. Por exemplo, necessidade de realização de concurso público, submissão ao teto remuneratório, certo? Aqui nós já começamos a delinear aquilo que vamos falar lá no final da nossa pergunta. Então, guarde bem essa informação. Mesmo os empregados públicos regidos pela CLT, ou seja, mesmo agente público que seja regido pela CLT, ele não tem a sua ligação, sua relação de trabalho, não é única e exclusivamente ditada pela CLT. Por quê? Porque como agente público que ele precisa observar os regramentos constitucionais direcionados aos agentes públicos em geral, como, por exemplo, a necessidade de realização de concurso público. Tá bom? Então, só que tem um porém, né? Ao contrário lá dos servidores estatutários, os empregados públicos, ou seja, os seletistas, eles não têm a tal estabilidade, tá? Mas o Supremo também já falou que não é possível a dispensa imotivada. A dispensa deve ser motivada, mesmo se for um empregado público, ou seja, mesmo se for um servidor seletista, integrante de uma pessoa da administração indireta, ou seja, de uma pessoa jurídica de direito privado da administração pública. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá bom. Então, vamos falar agora sobre as características principais desses servidores, ou seja, dos servidores seletistas, dos empregados públicos. Primeira coisa, se lá no regime estatutário nós temos uma pluralidade de normas, né, porque cada ente tem a competência de autogoverno, autoadministração, autoorganização, aqui nós temos uma unicidade de norma, ou seja, nós temos uma unicidade normativa. Por quê? Porque se o regramento, se a relação de trabalho é regida pela CLT e compete à União, de maneira privativa, legislar sobre direito do trabalho, de acordo com o artigo 22, inciso 1, significa dizer que o regime vai ser determinado, de um certo modo, pela União. Claro, o regime geral, porque a CLT é uma norma de competência, é uma norma trabalhista, e essa competência legiferante cabe à União. Tudo bem? Então, é por isso, inclusive, que o Supremo ele já chegou a declarar inconstitucionalidade, se eu não me engano, foi em liminar, tá? Mas em caráter liminar, ele disse que era inconstitucional uma lei do Estado que proibia a dispensa sem justa causa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista estadual, tá bom? Por quê? Porque a competência, nesse caso, para legislar é da União. Beleza? O fundamento, inclusive, da decisão, no caso, foi justamente a questão da distribuição de competência. E bateu forte ali na tecla do que consta do artigo 22, inciso 1 da CF. Tá bom? Então, primeira característica, unicidade normativa no que diz respeito ao servidor seletista, ou seja, ao empregado público. Segunda característica desse tipo de regime, aqui o vínculo é contratual. Lá para os estatutários, o vínculo, ele é um vínculo legal, né? Aqui é contratual. Por quê? Porque os empregados públicos, depois do concurso público, eles fazem o quê? Assinam um contrato de trabalho. Tá bom? Beleza? E por fim, nós temos uma outra característica que diz respeito à competência para processar e julgar as demandas envolvendo os empregados públicos. De quem é a competência? Como eu disse, Justiça do Trabalho. Por quê? É o que consta lá do artigo 114, inciso 1 da Constituição. Tá beleza? Tranquilo até aqui, mas tem um detalhe aqui, uma dica importante. E qual é essa dica, Rafa? A dica é o seguinte: no âmbito da União, tá, existe, ao lado desse regime seletista, que é aplicável propriamente para as pessoas jurídicas de direito privado, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações estatais de direito privado. Então, ao lado dessas pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, em âmbito federal, e só no âmbito federal, existe uma lei, que é a Lei 9962 de 2000. E essa lei, ela ela instituiu o regime de emprego público, mas para alguns agentes de órgãos da administração direta e entidades administrativas de direito público, ou seja, de autarquias e fundações estatais de direito público. Então, no caso específico da União, ao lado do regime da CLT, existe a Lei 9962 de 2000, que permite a contratação, em alguns casos, de agentes públicos sob regime da CLT, tá? Ainda que seja para integrar, para ocupar um posto na administração
pública, ou seja, numa pessoa jurídica de direito público, tá? Só que aqui, essa lei, primeira coisa, ela só possui caráter federal, ela não é uma lei de caráter nacional, então ela só se aplica à União, tá bom? Então, só as entidades públicas federais podem ou não se valer dessa lei. Segunda coisa é que essa lei, ela traz uma série de restrições sobre o alcance das pessoas, das entidades da administração pública que podem se valer dela, tá? E, além disso, ela fala que o regime de emprego público ele seria constituído não só por essa lei, né, a 9962, como também pela CLT. Então, aí já tem uma legislação mista, né? Não é um emprego público próprio. Aliás, nem o empregado público que atua numa pessoa jurídica de direito privado vai atuar sob o regime estritamente privado, como eu acabei de dizer. Mas aqui menos ainda, porque essa lei traz várias regras específicas que, inclusive, e de maneira coerente, protegem o empregado público, tá? Por exemplo, ele não permite demissão sem justa causa. Ele fala assim, para demitir o servidor tem que ter rolado uma prática de falta grave ou uma acumulação ilegal de cargos ou empregos ou funções públicas, mas isso está previsto na CLT, enfim, ou se for constatada insuficiência de desempenho, mas essa insuficiência de desempenho tem que ser apurada via processo administrativo. Vocês percebem que, no fundo, a gente tem um regime, né, por essa lei 9962, a gente tem um regime seletista, mas é um regime seletista híbrido, né? Lógico, como eu disse, o regime seletista por si só na administração pública não é puro, mas aqui, além de ele não ser puro, ele ainda tem algumas características próprias que resguardam o servidor, e aí me parece que acaba até aproximando ainda mais do servidor estatutário, tá bom? Então, por fim, nós temos o tal do regime especial, que é aquele regime que se aplica ao agente público contratado por tempo determinado, né? São os temporários, lá de acordo com a previsão do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal. Tudo bem? Mas aqui é uma norma específica, desde que tenha caráter excepcional, é necessária uma seleção pública, enfim, essa contratação deve respeitar lá os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, o prazo tem que ser determinado, tá? Precisa existir uma lei regulamentadora com previsão quais seriam os casos de contratação temporária, qual seria o prazo máximo determinado para essa contratação, qual seria a necessidade temporária que permitiria esse tipo de contratação. Além disso, qual seria o interesse público excepcional que legitimaria tal certame, tá bom? Enfim, e aqui a gente percebe que essa espécie de contratação é uma espécie extraordinária, né? Pode também, ela goza da característica da pluralidade normativa, por quê? Porque cada ente pode legislar da forma que melhor entender essas questões sobre excepcional interesse público, prazo determinado de contratação, o que se entenderia por necessidade temporária, enfim, quais os casos em que seria permitido, mas o que a gente precisa ficar ligado é sobre o processo e julgamento, a competência para processar e julgar esse tipo de demanda. Por quê, Rafa? Porque, veja, a gente falou que dos estatutários, ou seja, dos servidores públicos estatutários, a competência da justiça comum, seja ela federal ou estadual. Beleza, está fora, inclusive, do nosso questionamento. Os empregados públicos é a Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição. E os temporários? Qual seria o órgão competente? O Supremo Tribunal Federal já pacificou essa questão, falando que esses vínculos contratuais com a administração, tá? Eles têm por conta da excepcionalidade, por conta da legislação específica de cada entidade federativa, ele teria uma característica que se assemelhasse mais aos estatutários no que diz respeito a isso, já que cada entidade pode estabelecer o regramento. Então, essas demandas, as demandas relacionadas com os temporários, elas seriam também de competência da Justiça Comum, tá? Por quê? Porque, no final das contas, nós temos um liame, um caráter aí jurídico administrativo desse regime. Beleza? Dito isso, a gente precisa, então, vamos voltar para aquela pergunta que eu fiz
lá no começo do nosso vídeo de hoje. A quem compete processar e julgar as ações que pretendem impugnar um concurso público, mas que é realizado para contratação de empregado público? Agora que a gente já sabe sobre os 3 regimes, a gente pode bater um papo sobre qual seria o órgão competente. Então, e para explicar isso, eu vou trazer a seguinte situação. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina a seguinte situação. Supondo que o examinador traga lá, ó, na sua peça prática. Olha só. Sei lá, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Paraná, uma sociedade de economia mista estadual, realizou concurso público para contratação de engenheiro ambiental. Tá bom? Ressaltando, lembrando que a Companhia de Água e Esgoto é uma sociedade de economia mista. Sendo uma sociedade de economia mista, apesar de ser integrante da administração indireta, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, o regime jurídico desse agente será de emprego público, ou seja, seletista. Beleza? Ok. Aí, o Pedro, ele faz esse concurso, né? Ele presta lá a prova, um concurso de provas e títulos, tal, e aí, na classificação preliminar, ele fica em 5º lugar. Pô, show de bola. Show de bola. Tá próximo, tem 4 vagas no edital, tá muito próximo, de repente se rodar e tal, ou tem 5 vagas no edital, né? Beleza? Inicialmente 5 vagas, ele ficou em 5º lugar, ele tá dentro, tá? Já considerando critério de desempate, sei lá, tudo. Tá em 5º lugar, 5 vagas, tá dentro, engenheiro ambiental, companhia de saneamento, show de bola. Só que aí tem uma retificação do edital, depois do resultado preliminar. E aí essa mudança gera a alteração da classificação do Pedro. Ele estava em 5º lugar, ele despenca lá para a 10ª posição. Opa, peraí. Bom, aí o examinador fala assim, ó, inconformado, e ele conta o porquê, teve uma alteração no edital no meio do caminho, o que aparentemente não estaria de acordo com os ditames constitucionais, claro. Aí, inconformado, ele vai lá e te procura, na qualidade de advogado ou de advogada, e pede para que você adote a medida judicial cabível contra a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Paraná, alegando que a nulidade desta retificação do edital. Aí, beleza. Primeira coisa. Qual seria a peça cabível aqui diante desse caso narrado? Esse é o primeiro ponto. Tá? Por quê? Porque ele pediu, veja bem, não existe um processo já em caminho, um processo em andamento. Eu não estou querendo questionar a constitucionalidade dessa alteração como fim em si mesmo, ou seja, não é uma ação de controle concentrado. Até porque o Pedro nem teria legitimidade para isso. Então, é uma ação subjetiva. E aí ele vai lá e fala com você, conta toda essa história e pede para você juizar uma demanda. Veja, mandado de segurança. Mas espera aí, o examinador falou de prazo? Falou do tempo? Falou quando foi a decisão? Se já se passaram 120 dias? Não falou nada disso. Falou de prova pré-constituída? Não, então o MS não cabe. E aí o caso seria o quê? Uma ação ordinária. Beleza? Veja, o enunciado não disse nada sobre a possibilidade, né, sei lá, prova pré-constituída, sobre aqueles gatilhos que serviriam para você, de repente, falar, opa, é um mandado de segurança. Então, pode ser uma ação ordinária, inclusive uma ação ordinária pode ser perfeitamente cobrado na sua prova. Beleza, Rafa, já sei que é uma ação ordinária, tá tranquilo. Tá bom, mas aí surgiu um problema. De quem seria a competência para processar e julgar esse imbróglio. Por quê? Porque eu estou falando de uma ação que visa impugnar um certame, só que esse certame ele tem como objetivo a contratação de empregado público. É uma pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Rafa, regime seletista, Justiça do Trabalho, artigo 114, inciso 1, pô. Claro que não. Por isso, muito cuidado. Veja, a companhia, ela tem um regime híbrido, certo? Beleza? Por que ela tem um regime híbrido? Porque todas as empresas públicas, todas as sociedades de economia mista, inclusive as subsidiárias, desde que elas explorem atividade econômica, né, para produção, comercialização de bens ou prestação de serviços, que é o caso aqui, elas são sujeitas ao quê? As mesmas regras jurídicas das empresas privadas. Onde está escrito isso, Rafa? Lá no artigo 173, parágrafo 1º da CEF, tá bom? E quando eu falo em regime jurídico das empresas privadas, eu falo em quê? Regime seletista. Então,
Então, a formação do contrato de trabalho dos empregados públicos, ela possui algumas singularidades, claro, né? Porque eles não podem ser equiparados lá com um seletista comum, como eu falei no começo, quando eu expliquei lá sobre os regimes dos servidores estatutários, dos seletistas e dos temporários, tá bom? Só que isso não significa que ele não precisa observar aquela etapa obrigatória do quê? Do concurso público. Por quê? Porque o artigo 37, inciso 2, traz esse regramento, que a contratação da administração pública, seja ela direta ou indireta, pessoa jurídica, de direito público ou privado, necessita de prévio certame público, de prévio concurso público. Beleza. E aí o que acontece? A gente fica na dúvida. Só que essa dúvida, ela tem que ser afastada. E olha só, é contraintuitiva a situação. Porque eu já vou pensando que a contratação, pessoa jurídica de direito público, seletista, pô, é a Justiça do Trabalho. Só que não é a Justiça do Trabalho. Como assim, Rafa? É a Justiça Comum. No nosso caso, no nosso exemplo, seria a Justiça Comum do Estado, porque essa companhia é a Companhia do Estado do Paraná, que foi o que eu falei, tá bom? Então, não pode ser a Justiça Comum Federal, seria a Justiça Comum Estadual. E não pode ser a Justiça do Trabalho. Por quê? Pelo simples seguinte, nós estamos aqui na fase pré-contratual, porque nós ainda estamos discutindo o certame público. Não tem uma relação de trabalho já, tá bom? Então, quais normas prevalecem aqui? São as normas de caráter público. Por quê? Porque nessa fase pré-contratual, se não existe esse elemento essencial aí, inerente ao contrato de trabalho, que é o caráter personalíssimo, que é a questão, o caráter de índole privada, eu não tenho uma relação entre empregado e empregador ainda, tá bom? O que eu tenho? Eu tenho simplesmente uma expectativa de direito. Porque mesmo quando termina o certame público, dependendo da situação, se ocorrer uma hipótese excepcional de queda, de arrecadação, coisa nesse sentido, a gente tem essa problemática de contratação, estourou o limite, enfim, entrou naquele regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal que impede a contratação, percebe? A gente pode ter sim esse imbróglio, tá? Enfim, o que eu quero dizer aqui, resumindo, em palavras simples, como o concurso público, ele é um processo administrativo determinado pela Constituição, artigo 37, inciso 2, mas que ele visa, sim, a admissão do empregado público e, portanto, ele se encontra numa fase pré-contratação, tá? As controvérsias relativas a essa fase de pré-contratação, elas devem ser pautadas pelas normas de direito público. Portanto, prevalece a competência da justiça comum, aí estadual ou federal, a depender da situação concreta. Beleza? O exemplo dado, como eu disse aqui, seria, como era uma sociedade de economia mista estadual, seria a justiça comum estadual. Tá bom, agora, e se o certame, e se o concurso público tivesse sido realizado por, sei lá, uma autarquia, uma empresa pública federal? Aí de quem seria a competência? Justiça Comum Federal. Artigo 109, inciso 1 da Constituição. Tá bom, Rafa, mas olha só. E se o certame tivesse sido realizado por uma sociedade de economia mista federal? De quem seria a competência? Justiça Comum Estadual. Exatamente, não é a federal, é a estadual. Por quê? Porque o artigo 109 é claro. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo os órgãos da administração direta da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. Não falará sobre sociedade de economia mista. Então, a sociedade de economia mista, ainda que elas sejam mantidas pela União, elas não são julgadas, as demandas que envolvem elas não são julgadas, não são processadas e julgadas pela Justiça Comum Federal, tá bom? Aqui a gente percebe uma clara opção do Poder Constituinte para não incluir essas estatais no rol do artigo 109 da CF. Tá bom? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ele tem duas súmulas a esse respeito, tá? A súmula 517, que fala que a sociedade de economia mista, ela só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente, aí sim, a demanda passa para ser da Justiça Federal, mas é porque a União passa a ocupar um dos polos, tá bom? E a segunda súmula do Supremo, que também fala, retrata aqui do assunto, é a súmula 508, que fala o seguinte, ó: compete à Justiça Estadual, ou seja, a Justiça Comum Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas envolvendo o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal.
Dito isso, a gente pode concluir de tudo aquilo que a gente falou até agora. Compete à justiça comum processar e julgar controvérsias envolvendo a fase pré-contratual da seleção e da admissão de pessoal, né, sobre eventual nulidade, ainda que o regime de contratação futuro seja o da CLT. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, veja bem, por que você precisa saber tudo isso? Porque se você errar a competência, você não vai ter a peça zerada, mas você vai perder pontos valiosíssimos. E a gente sabe que 1 ponto, meio ponto, 0,3 vale muito e pode ser a sua aprovação ou não, né? O meio ponto a mais pode significar aprovação e o meio ponto a menos, ou aquele meio ponto que você deixou de ganhar por conta de um erro desse de competência, pode significar reprovação. Até porque a estrutura de uma petição inicial trabalhista é um pouco diferente da convencional. É claro que petição inicial, se você conseguir colocar todos os quesitos ali que constam do espelho de correção, ok, pode ser que você consiga uma nota, mas é muito importante você não perder esse tipo de ponto por uma bobagem, por uma informação que agora você tem, tá bom? Beleza? Então aqui você não pode seguir aquela falsa intuição de que é empregado público, seletista, Justiça do Trabalho, 114 da CF. Cuidado, porque a questão revela o quê? Revela algo verdadeiramente contraintuitivo, tá bom? E aí, um jeito certo de você executar esse atalho é o seguinte, você precisa saber quem é a entidade promotora. Por quê? Você vai saber, sabendo quem é a entidade promotora do concurso público, se é da administração pública, se é pessoa jurídica de direito público ou privado, você já sabe se é estatutário ou seletista. Sendo estatutário, você nem teria essa dúvida. Sendo seletista, e ainda que seja seletista, você já sabe que se envolver questionamento do concurso, daquela fase pré-contratual, aí não tem discussão, significa dizer que eventual ação impugnando esse certame será processada e julgada pela Justiça Comum, federal ou estadual. Beleza? Tranquilo, show de bola, entendido. Então, eu espero que agora seja cobrada exatamente uma peça como essa, porque eu tenho certeza que você vai gabaritar a sua prova. Vai gabaritar a sua peça, quiçá a sua prova, e aí aprovação, carteira da OAB na mão. Beleza? Se você curtiu o nosso vídeo de hoje, se você está gostando das ideias, das dicas e dos conteúdos que estão sendo postados aqui diariamente, eu peço para que você se inscreva, ative aqui as notificações, veja esse link que está aqui, que aqui nesse link que eu deixei aqui, tem todos os nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, enfim, se você quer receber dicas diárias, conteúdo diário sobre que vai te ajudar, conteúdos diários que vão te ajudar a ser aprovado na segunda fase da OAB em Direito Constitucional, não deixa de conferir esse link aqui embaixo, entra lá nos nossos canais, ative as notificações, que eu vou te esperar no próximo vídeo. Beleza? Então, até a próxima.